nome diferente. Oi, Fátima. Oi, Ana. Oi, pessoas dos Estados Unidos. Tudo bom, Keila? Beijo em todo mundo. Vocês estão longe. Oi, gente. Que bom estar de volta depois desse meu hiato Covid. Tudo bem com vocês? Oi, oi. Deixa eu só ver se eu consigo colocar sobre o que a gente vai falar hoje. Ai. Como entender o comportamento. Publicar. Fixar comentário. Pronto. Então, gente. Essa semana eu publiquei algumas coisas referentes a comportamento infantil. Oi, Ritinha! Oi, Nanda! E eu recebo mensagens que eu não consigo dar conta. Então, como várias delas chegaram nesse sentido de entender o comportamento da criança, eu resolvi fazer uma live para a gente deixar aí registrado. Então, se você é papai e mamãe, peguem papel e caneta, porque tem exercício na live, que é para ajudar vocês em casa, coisas que nós psicólogos fazemos, vou ensinar para vocês. Um pensamento de observação, que é para vocês conseguirem entender o comportamento da criança, avaliar esse comportamento, né, e pensar em boas estratégias de condução, dependendo do que seja, tá bom? Oi, Rosana. Então, é o seguinte. Comportamento é uma palavra que engloba milhões de coisas, tá? Então, às vezes, não adianta a gente dizer assim, ai, Cecília, o meu filho está com um comportamento assim, assado. Porque o comportamento, por si, o negócio aqui, cheio. O comportamento por si, ele não é algo igual para todas as pessoas. Então, por exemplo, às vezes mães me procuram e dizem, Cecília, o que eu faço porque meu filho está com um comportamento de roer unha? Só que o roer unha para o João não é a mesma coisa do roer unha para Maria. Que não é a mesma coisa do roer unha para Cecília. Que não é a mesma coisa de roer unha, sabe? Então, assim, o comportamento ele precisa ser olhado de uma forma muito apropriada, muito sistemática para aquele indivíduo, naquela situação, naquele momento. Então, quando a gente pensa em um comportamento, por exemplo, um comportamento de bater frequentemente em uma outra criança, ou comportamento de gritar sempre que é frustrado, ou um comportamento de roer unha, ou qualquer um desses comportamentos, a gente precisa fazer uma análise muito maior, tá? Nem sempre o comportamento é pay bufo. O que é pay bufo, Cecília? Tipo, ele fez isso por causa disso. Às vezes, não necessariamente o ato que a criança fez naquele momento é referente ao que aconteceu imediatamente antes. Às vezes, é o que aconteceu muito tempo antes. E que vem reverberando, e aí acabou naquela palmada. Ou naquela batida, né? Então, assim, primeiro a gente precisa entender o que a gente chama de comportamento, tá? Comportamento é uma palavra para sintetizar as ações e as reações que nós temos em determinado contexto dentro de uma relação, tá? Então, quando a gente fala de comportamento, necessariamente nós vamos falar de uma pessoa, pode ser um animal, mas no caso, como a gente vai falar de criança, nós vamos falar de pessoas, mas existem comportamentos animais que também podem ser analisados, né? Então, eu preciso de uma pessoa, eu preciso de um contexto e eu preciso de uma relação, que pode ser com outra pessoa, que pode ser com um objeto e que pode ser com um processo mental. Como assim?
pode ser com a expectativa de algo, pode ser com um sentimento, pode ser com um sonho. Então, o comportamento, ele leva em consideração esses três aspectos, tá? Para a gente entender o comportamento de uma criança, a gente precisa primeiro saber, a gente precisa entender essas três características do ato de se comportar, tá? Por que quando você diz assim, ai, filho, olha, a gente vai na casa da vovó e lá você precisa se comportar. É uma coisa que para a criança foge completamente do... Sabe assim, é muito genérico, é muito abstrato se comportar para a criança, né? Você, na sua cabecinha, tem toda uma lista de coisas do que é se comportar baseado na experiência que você tem, no ambiente que você conhece, na relação que você tem com a sua mãe, que é a avó da criança, em uma série de histórias. Então, você tem o que é se comportar na casa da vovó. Mas a criança, ela não tem a sua cabeça. A criança não tem as experiências que você tem com a sua avó. A criança não significa a casa da avó dela da mesma coisa que você significa, que você dá sentido à casa da sua mãe. Então, assim, tudo precisa ser muito contextualizado para a criança. Quanto menor, mais concreto precisa ser, mais informações concretas a criança precisa ter, né? Então, quando você diz assim, você não se comportou, você precisa se comportar, como é que eu vou saber quais são os atos, quais são as reações que são esperadas como positivas ou negativas dentro do que a minha mãe está dizendo de se comportar, né? Então, assim, uma vez eu estava num aniversário e eu ri muito sozinha, óbvio, né? Porque tinha uma criança bem pequenininha que a mãe estava levando ele embora e ela dizia assim, a gente vai embora porque você não se comportou. E ele dizia, eu se comportei, mamãe, eu se comportei, eu não bati em ninguém, eu se comportei. Então, assim, para ele, para aquele pequenininho, o se comportar era não bater em ninguém. E ele tinha se comportado, porque ele não tinha batido em ninguém. Mas para a mãe, o se comportar englobava outras coisas, tá? A gente vai chegar nessa parte da comunicação. É só para dar o exemplo de como a gente normalmente utiliza essa palavra do se comportar ou do comportamento sem explicar contextos, relações, sem identificar pessoas, às vezes, né? Sem levar em consideração com quem a gente está, né? Então, assim, comportamentos são atos, reações, dentro de um contexto, dentro de uma relação, tá? Então, ok. Vamos começar com as pessoas, com a criança, na verdade. Vamos começar entendendo que, para eu analisar o comportamento de uma criança, para eu entender o comportamento de uma criança, eu preciso saber quem é essa criança. Para saber quem é essa criança, eu preciso saber da história dessa criança. E assim, eu não estou falando só como psicólogo. Obviamente, se você é pai e mãe, você sabe a história da criança, né? Mas, por exemplo, quando eu recebo alguém, eu preciso entender a história dessa criança. Para entender como foi que as coisas foram se construindo, tá? Então, eu preciso entender a história dessa criança, o temperamento ou a personalidade dessa criança. E o temperamento não é a história dos 4 temperamentos, não é isso. O temperamento é uma predisposição genética para reatividade ao meio, né? Então, a criança muito pequenininha, ela ainda está no processo de formação da personalidade. Então, a gente chama de temperamento essa pré-personalidade. Não existe esse termo de pré-personalidade, tá bom? Mas é só para vocês entenderem que é uma coisa anterior ao estabelecimento da personalidade da gente. Que é uma coisa que se molda a vida inteira, por sinal, tá bom? A gente não tem uma personalidade formada estanque, assim, tipo, formei a personalidade. Não, nós estamos em formação. A personalidade é o conjunto de características que nós temos que são mais frequentes de reagir, né? Assim, a forma como as pessoas nos conhecem e a forma como a gente se conhece baseado num padrão de comportamentos, né? Então, assim, a gente tem um temperamento dessa criança que pode ser um temperamento mais calmo, que pode ser um temperamento mais agitado, que pode ser um temperamento mais nervoso. É a forma como ela tem normalmente de responder ao meio, tá? Então, por exemplo, eu tenho 2 filhas. Eu falo muito das minhas filhas porque
fica muito claro entender, né? Então, a minha filha mais velha, ela tinha um temperamento muito zangado. Ela era um bebezinho muito zangado. Então, às vezes, a gente encostava nela e fazia, me deixa. E a minha bebê mais nova, não. É um bebê extremamente afetuoso. É um bebê que acorda rindo para o vento. Ela dormiu 5 minutos. Ela acorda rindo, feliz, satisfeita. Assim, não entendo, gente. Queria muito acordar desse jeito. Mas, assim, ela é um bebê muito, muito tranquilo. Então, assim, os bebês, eles têm essa forma de reagir, tá? Que, obviamente, vai de encontro ao temperamento e à personalidade dos pais. Então, por exemplo, se eu tenho um bebê tranquilo dentro de uma família tranquila, eu tenho boas relações. É fácil cuidar desse bebê, né? Se eu tenho um bebê nervoso, que demanda muito, dentro de uma família insegura, dentro de uma família tranquila, dentro da mesma família, eu tenho outra forma de reagir com esse bebê. E eu posso ter conflitos de comportamento sendo gerados desde muito cedo. Porque o temperamento do bebê exige respostas dos pais que os pais não são habituados a ter. Porque não é um bebê fácil de cuidar, né? É um bebê que exige mais. E os pais não estão habituados ou não conseguem responder às demandas desse bebê a contento, por exemplo, né? Então, a forma como é esse comportamento da criança, às vezes um comportamento disfuncional, de se morder, de bater, de gritar, de falar palavrão, quando a criança tem 8 anos de idade, nasceu e vem se construindo desde muito tempo, né? Então, assim, o comportamento, ele não é algo isolado, que a gente possa pegar uma bolinha, destacar uma pecinha daquele quebra-cabeça e dizer, vou analisar só essa parte, né? Então, assim, qualquer comportamento de uma criança, ele é uma pecinha dentro daquele quebra-cabeça. A gente tem que entender todo o quebra-cabeça se a gente quiser mudar ou transformar determinado comportamento, tá? Então, entendam que o primeiro passo é eu entender quem é essa criança, certo? Então, eu entender as características dessa criança, eu tenho que saber as características dela, eu tenho que saber a história dela, eu tenho que saber os desejos dela, eu tenho que saber o autoconceito dela, tipo assim, como ela se vê, como ela se enxerga, né? Eu tenho que entender a história dela, né? Quem é essa criança dentro dessa família, para eu conseguir fazer uma ideia de quem é essa criança. A Jéssica está dizendo, é difícil. Não e sim. Quando a gente conhece a criança, e aí é o exercício, a primeira questão do exercício para vocês, papais e mamães, a gente precisa ter essas características dessa criança. Então, por exemplo, eu tenho uma bebê de 1 ano e 9 meses. Estou atualizando os 9 meses, porque até anteontem era 1 ano e 8. E aí, Maria, né? Maria, características de Maria. Maria é um bebê tranquilo, Maria é afetuosa, carinhosa, curiosa, brincalhona, comilona. Maria é tagarela, né? Assim, ela está nesse processo de tagarelice, de lalação, como diz a fono, né? Se tiver alguma fono, olha só se eu falei direito. Maria, ela é um bebê paciente, né? Então, essas são as características de Maria, tá? Que não são as mesmas características de Lulu, que é a minha filha mais velha, né? Lulu é sistemática, Lulu é Caxias, Lulu é organizada, Lulu precisa de previsibilidade o máximo possível, é uma menina estudiosa, é muito zangada, impaciente, né? Então, assim, a gente precisa entender quais são essas características. E assim, gente, não são características boas ou características ruins. São as características dos nossos filhos, tá? É um bebê alegre, é um bebê tímido, é uma criança interativa, é uma criança responsiva, é uma criança que colabora, e aí você vai tecendo todas essas características.
Esse é o primeiro passo para você entender o comportamento do seu filho, tá? E aí você sabe a história do seu filho, né? Quando você vai para terapia, por algum comportamento da criança, você começa a relatar a história dela para que o terapeuta entenda aquele contexto, entenda o que é que faz parte do quê, né? Quando ele for atender a criança, tá? Então, por isso que a gente conversa com os pais antes de atender as crianças. Deixa eu só dar um pausa. Tem alguma forma de ajudar a criança de 2 anos e meio a começar a entender as emoções? Tem, ali, várias formas. Mas, assim, hoje eu não tenho como falar disso nessa live. Mas a gente pode fazer outra sobre isso também. E no feed tem várias coisinhas sobre emoções, tá bom? Que pode te ajudar. Então, deixa eu pescar. Sim. Pronto. Então, eu tenho que ver quem é essa criança. E uma coisa muito importante, né? Estou pescando aqui, que tem muita coisa para falar. A idade da criança, muito importante. Então, o comportamento de, por exemplo, morder numa criança de 2 anos não é o comportamento de morder numa criança de 10 anos, tá? Então, a gente precisa entender que existem variações de idade, tá bom? De comportamento. E, assim, vai ficar salvo. A forma como a gente tem de entender esse comportamento, ele também leva em consideração a maturação neurológica dessa criança, né? Então, se eu entendo que ela compreende ou que não compreende, que ela está numa idade que essa é uma fase que os bebês passam por esses determinados comportamentos, por exemplo, de morder na creche, né? E aí eu tenho um outro olhar para esse comportamento, tá? Uma outra coisa que a gente precisa entender quando a gente vai analisar comportamento é o estado físico e emocional da criança, tá? Se ela tá com sono, com fome, com sede, cansada, alegre, disposta, doente, feliz, triste, ressentida, magoada, com invejas, com ciúme, impaciente. Esse estado onde a criança, né, o que ela demonstra emocionalmente e o que ela e como ela está fisicamente é muito importante. Então, da mesma forma, eu tenho comportamentos, por exemplo, o meu filho tem um comportamento de chorar por qualquer besteira, mas ele tá doente, ele tá com febre, ele tá, sei lá, passando por um tratamento. Eu não tenho como avaliar esse comportamento dentro desse contexto, tá? É um contexto completamente diferente de uma criança que não está passando por um problema de saúde ou de chorar por qualquer coisa, né? Então, tem essas coisas que a gente precisa levar em consideração. Isso eu estou falando só da criança, tá? Aí a gente passa para o contexto. Olhei quem é essa criança, personalidade, estado físico, emoções, história de vida, características, listei isso, tá? Passo para o contexto. Então, a primeira pergunta para os pais é: quais são as características do seu filho em condições normais de temperatura e pressão, tá? Meu filho é assim, 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 assado. Pronto. Partimos para o segundo ponto. O contexto, ele não é só o contexto físico. Ele é a situação onde a criança está inserida naquele momento, ou o passado dessa criança, ou ainda o futuro dessa criança. Então, quando a gente fala contexto, eu posso levar em consideração o que aconteceu com ela, um contexto anterior à situação de agora, do presente. Eu posso levar em consideração a situação atual e eu posso levar em consideração as expectativas dessa criança, os sonhos dessa criança, os planos dessa criança, lá na frente, no futuro, tá? Então, o contexto é a gente entender onde está acontecendo tudo isso. Vai ficar gravada, Flávia. Então, assim, eu tenho uma criança que eu vou levar ela no shopping, né? E aí
vai ter um brinquedo lá que eu sei que ela vai querer brincar. Então, eu posso escolher, baseado no meu julgamento, na minha cabeça, levar ou não levar a criança. Mas aí, por exemplo, eu nem lembrei desse parquinho, certo? E aí eu levo a criança. E a criança tem a expectativa de andar naquele brinquedo. Quando a gente diz assim, vamos no shopping. Ai, o brinquedo. Aí a criança tem a expectativa, né, do o contexto futuro. Não está acontecendo agora. Mas ela está animadíssima naquele momento para brincar no brinquedo. O pai e a mãe não lembraram do bendito brinquedo. Quando chegam lá, dizem, nós não vamos pro brinquedo. Então, a criança tem um comportamento de chorar, de frustração, porque a expectativa que ele tinha, que estava sendo gerada desde que ele saiu de casa, era muito alta, né? Só que o que aconteceu? Os pais não participaram desse contexto da criança, entendem? Os pais não sabiam dessa expectativa da criança. Então, não tem como, eles não tinham como prever, né? O comportamento da criança, porque eles não participaram dessa expectativa, dessa construção. E aí os pais vão reagir no momento desse choro com as estratégias que eles têm na mão, que muitas vezes não são boas, né? São ameaças, são castigos, são brigas, são gritos, né? Mas eles vão reagir com o que eles têm na mão. Tipo, fui pego de surpresa com essa expectativa. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala de uma construção interna, um contexto que é interno da criança, de crianças pequenininhas que seguem uma previsibilidade que elas não comunicam aos pais. Então, a criança, a gente está lá vestindo a criança depois de um banho, aí veste a blusa e depois veste a cueca, aí pronto. É o suficiente para a criança entrar num choro profundo que o mundo acabou, sabe? E aí você fica tipo, o que foi que eu fiz? Porque a expectativa que a criança tinha construído, a previsibilidade dela era que primeiro vinha a cueca e depois a blusa. E aí você fez o contrário. E aí você quebrou essa expectativa, você quebrou esse contexto da criança. Então, assim, só para a gente entender que contexto não necessariamente é o ambiente que a gente tá, certo? Às vezes, o contexto tá aqui, ó, dentro da cabeça da criança, né? Às vezes é uma expectativa, às vezes é um sonho, né? Às vezes é um planejamento, às vezes é uma coisa que aconteceu há muito tempo e a criança ainda vem reagindo a isso, ainda vem reverberando, ainda vem, como é que a gente fala? Processando a informação, né? Então, por exemplo, crianças que são vítimas de violência, por exemplo, assaltos, abusos sexuais, elas reverberam isso durante muitos anos. O comportamento da tentativa de dar conta da situação, ele vai se transformando ao longo de muitos anos, né? Até ele conseguir ser curado, né? Então, não necessariamente é aqui. Às vezes os pais olham, tipo assim, ai, Cecília, ele gritou comigo, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada naquela situação, naquele momento, naquele período de espaço de meia hora. Mas e antes? E ontem? E de noite? Aconteceu alguma coisa? A criança acordou bem? Ela está disposta? Ela está com fome? Ela está doente? Quais as expectativas que essa criança tinha naquele momento? Será que ela foi frustrada? Será que ela esperava um tipo de resposta e eu dei outra? E de repente ela gritou comigo porque ela ficou, né, se desorganizou? Então, assim, quando a gente fala em contexto, a gente fala de perceber mesmo, e aí é um olhar atento ao que acontece, né? Às vezes as professoras, elas são... elas dizem assim, Cecília, mas fulano de tal bateu, mas ninguém bateu nele de volta. Assim, ninguém bateu nele para ele bater de volta. Só que ele não bateu naquele momento, sabe? Às vezes a criança recebeu uma palmada, ou o coleguinha tirou o caderno dele há 2 dias, né? Então, assim, a criança, ela vai reverberando as coisas até conseguir dar uma resposta que pode ser adequada ou não, tá? Então, o contexto onde é que a criança está, o que ela está fazendo, qual a expectativa que ela tem em relação ao que ela está fazendo.
Às vezes pode ser imediato, tipo assim, ela tá jogando um jogo e aí ela perde, ela tem um rompante de choro, então você percebe a relação entre uma coisa e outra, mas nem sempre essa relação é clara, tá? E aí, para ajudar os pais, o que a gente faz? A gente começa a entender o padrão de reatividade da criança, tá? E entender o seguinte: contextos não são universais. Não existe um contexto bom e não existe um contexto ruim universalmente. Por exemplo, a gente fala, vamos ao shopping, né? Você pode ter lembranças boas de ir ao shopping, você pode ter lembranças ruins. Você pode ter coisas legais que você lembra e você pode ter coisas ruins que você lembra. Né? Então, por exemplo, as minhas duas filhas, uma adora shopping e vai para shopping desde muito, muito pequenininha, e a minha outra bebê mais nova odeia shopping. A ponto dela não aguentar passar meia hora que ela começa a chorar, que ela fica desorganizadíssima, né? Porque é muita sobrecarga sensorial. Então, não existe um lugar bom para todo mundo e não existe um lugar ruim para todo mundo. Por exemplo, as pessoas olham assim, ai, dentista. Eu sempre amei dentista, a ponto de eu sentir saudade do meu dentista. Eu nunca tive problemas em ir ao dentista, né? Eu adorava os meus dentistas, principalmente porque eu ganhava um monte de coisa. Crianças, né? Crianças e os seus níveis de interesse, né? Mas não, tô brincando, eu adorava os meus dentistas, né? Então, assim, eu fiz canal quando eu era criança, eu botei aparelho quando eu era criança, e mesmo assim eu amava os dentistas, né? Eu sinto falta dos meus dentistas, né? Então, assim, um deles, inclusive, já faleceu. Então, não existe um lugar, tipo, meu Deus, é um dentista, é um lugar ruim. Não existe, tá? É um shopping, ou é um pula-pula, é um lugar muito bom, é uma festa de aniversário. Depende da criança, gente. Tem criança que não gosta, né? E a gente precisa entender a característica dessa criança para entender o contexto também. E existe uma característica de contexto que é o que eles causam. Então, existem, por exemplo, predisposições. Eu vou fazer uma prova, eu vou tomar uma injeção, eu vou fazer um procedimento cirúrgico, eu vou passar por uma avaliação. Esses contextos, eles são geradores de ansiedade, por exemplo. Então, a criança também tem contextos onde a gente já sabe mais ou menos o que pode gerar nela, né? Eu acho que ela vai ficar ansiosa, eu acho que ela vai ter medo, eu acho que ela vai ficar muito feliz. E esse é um julgamento do adulto, tá, gente? Então, muitas vezes os pais... olha, eu sou maluca de gostar de dentista, pra você ver, né? Eu adoro dentista. E aí, assim, às vezes os pais, eles criam uma expectativa muito alta. Aí a gente vai para um lugar massa, não sei o que, a criança bota o pé no lugar, começa a chorar porque tem medo do palhaço, do bicho, do negócio, né? E aí os pais ficam sem saber como agir, porque a expectativa era dos pais e não da criança. Por quê? Porque ele achou que aquele contexto, por ele gostar de tudo aquilo ali, também ia ser bom para o filho, né? Então a gente precisa realmente conhecer muito bem a criança, tá? E vocês conhecem, gente. Vocês são pais. Vocês estão com ela desde o momento que ela abriu os olhos pela primeira vez, tá? É só a gente prestar atenção mesmo, tá? É um exercício de observar. E essas características, elas são mutáveis. Às vezes eu posso ter uma criança que até determinada idade era super tímida e de uma hora para outra, entre aspas, passou a ser extrovertida ou tranquila em relação às pessoas. Como eu posso ter o contrário? Então, mudanças de comportamento repentina requer o nosso olhar redobrado. Faz uns dias que ele tá triste. Como assim? Uns dias que ele tá triste? Ele não era triste? Não, ele não tinha esses comportamentos assim. Faz uns dias que ele tá em alerta, como se fosse com medo, o tempo todo perguntando as coisas. Faz um tempo que ele tá agressivo. Essas mudanças de comportamento são sinalizadores de problema, tá? Criança vinha numa linha e mudou o comportamento, alerta, leve, procure ajuda, investir. Às vezes a criança está passando por alguma coisa que não necessariamente é em casa, mas ela pode estar sendo abusada, ela pode estar sofrendo bullying, ela pode estar sendo ameaçada, ela pode estar com algum problema na escola, ela pode estar sentindo alguma coisa, né? Então, redobra a atenção. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa importante.
tá? Então, assim, o contexto, né? Então, correlacionem as características ao contexto. Eu tô com medo da hora, não tem tempo. Por exemplo, a minha bebê é uma bebê super tranquila, que interage muito bem socialmente. A minha mais velha é uma criança muito observadora. Ela não interage bem socialmente. Então, eu sei que se eu for numa festa com pessoas que ela não conhece, a minha bebê vai sair de mão em mão e a minha mais velha vai ficar aqui, ó, do meu lado, até se sentir segura o suficiente para ir brincar, tá? Eu já briguei muito com esse comportamento dela, mas é ela, é a característica dela. Hoje eu respeito. Eu conto tudo que vai acontecer, as pessoas que vão estar lá. Se eu sei que é um lugar que ela não conhece ninguém, eu levo uma pessoa conhecida dela, levo uma amiga dela para brincar com ela, para ela conseguir interagir e não ficar sem fazer nada, né? Na festa ou no ambiente que a gente vai no parque, sei lá. Mas é uma característica dela. Então, eu começo a correlacionar a característica ao contexto. A minha filha mais velha é extremamente sistemática. Se, por exemplo, ela faz toda a tarefa para ir para a escola e no outro dia não tem aula, ela se frustra muito, muito, né? Então, assim, eu sei que se não vai ter aula no outro dia, eu já tenho que chegar com ela com muita calma, para falar que não vai ter aula e tal, para organizar a cabecinha dela. Então, eu vou começando a correlacionar as duas informações, percebe? E aí eu vou entendendo um pouco mais da reação dos meus filhos a determinadas situações. Se chegar uma criança aqui em casa e entrar no quarto da minha filha mais velha e mexer nas coisas dela, ela não vai dizer nada, mas ela vai ficar profundamente irritada, e eu sei disso. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Eu sei que depois que essa criança for embora, minha filha vai chorar muito, porque ela não conseguiu falar que ela não queria que a pessoa mexesse, e ela vai se sentir extremamente invadida e incomodada. Mas, Cecília, como é que tu sabe dessas coisas? Observando as coisas que vão se repetindo, a forma de reagir da minha filha depois de acontecer determinadas situações, né? A forma como ela olha para as pessoas, né? As coisas que ela fala. E aí eu vou juntando todas as coisas e aí eu vou montando o comportamento do meu filho. Então, tem coisas que eu consigo prever, óbvio. Tem coisas que eu não consigo prever no comportamento das minhas filhas, tá? Dentro das situações de consultório, por exemplo, chegou um pai que trouxe um filho, o que eu vou investigar? Onde essa criança mora, com quem mora, qual é a relação que ela tem com essas pessoas, como é que ela se sente em determinadas situações, as expectativas que essa criança tem, os sonhos que ela tem, a história passada, o que é que aconteceu em determinada situação, como foi, né? Então, por exemplo, contexto. Ai, Cecília, meu filho rói unha. Em que contexto ele rói unha? Ele rói unha por ansiedade, por tédio, porque está se machucando, porque está muito angustiado e machucar o dedo faz com que ele se sinta menos angustiado. Qual é o contexto do roer unha? Porque o contexto de roer unha, porque eu vou fazer uma prova difícil amanhã, não é o mesmo contexto de eu estar na frente da televisão roendo a unha, tá? Então, assim, a gente precisa sempre entender que o comportamento, tipo, roer unha, fazer xixi na cama, bater em alguém, gritar, falar palavrão, ele tem contextos, tá? Tem a característica dessa criança e tem o contexto, certo? Cida. Minha filha fala sempre que é orientada ou ensinada a fazer algo novo que não consegue fazer. Chora muito e diz que nunca vai aprender o que eu faço com essa frustração. Ixi. Assim, depende da idade dela. Olha aí o depende. Depende do contexto, depende da idade, depende da história de vida dela. Depende da expectativa que ela tem, porque ela pode dizer isso porque ela tem uma expectativa de ser muito boa e com isso receber o amor das pessoas. Ou ela pode fazer isso porque ela tem uma expectativa de não errar e não apanhar. Ou não sofrer nenhum tipo de punição, entende? Então, assim, depende de muita coisa quando a gente fala sobre comportamento.
Não dá pra gente... Se eu dissesse assim, faça isso, ou é assim, ou é assado, a gente está sendo superficial. E existem vários profissionais extremamente superficiais que dizem, não, é por causa disso, é por causa daquilo. Como é que ele sabe? Né? Então, assim, o meu filho rói unha. É ansiedade. Como é que você sabe que é ansiedade? Você não conhece a criança? Você sabe em que contexto ele está roendo a unha? Você sabe quando isso apareceu? Como? Por quê? O temperamento da criança, a idade dela? Porque se eu tenho uma criança de 2 anos que rói a unha, não é a mesma coisa de uma criança de 12 anos, de 11, 12 anos que rói a unha, né? Então, assim, a gente precisa entender essas coisas antes da gente dar essas respostas. E às vezes as pessoas acham que a gente está sendo chato. Mas não é, gente, é porque é muito importante a gente falar sobre comportamento. E falar de uma forma leviana, às vezes, traz mais prejuízo para aquela família do que não dar resposta nenhuma. Então, se você tem um comportamento de uma criança que você vê que gera aflição nela, ansiedade, que ela não está bem, que ela se debate naquela história, porque ela fica muito mal, procura ajuda. Porque o profissional, ele vai investigar tudo isso que eu estou falando para vocês. Quando ele chamar vocês para conversar, ele vai dizer assim, olha, eu percebi que ela é assim, assim, assado, que tem esse contexto. A gente está experimentando fazer assim, assim. Tem em casa tal coisa, tal coisa. E aí a gente vai começando a organizar aquilo ali, tá certo? Então, por exemplo, Ceci, eu recebo muita criança que prende cocô. Muita criança que prende cocô. Ele tem medo da privada. Ele pode ter medo da privada, ele pode ter ouvido um barulho alto na hora que ele for fazer cocô, ele não quer mais fazer cocô. Ele pode não fazer cocô porque ele não quer deixar de ser bebê, ele pode não fazer cocô porque ele está com problema intestinal, ele pode não fazer cocô porque os pais estão se separando, ele pode não fazer cocô porque ele está muito ansioso, porque o bebê, o outro irmãozinho dele vai nascer. Ele pode não estar fazendo cocô porque uma vez ele foi fazer cocô e doeu. Eu não sei. Entende? O bebê que não faz cocô com 1 ano não é o mesmo bebê que não faz cocô com 3. Eu não sei. Entendem? Eu preciso investigar tudo isso, as características dessa criança. Eu preciso ver o contexto onde as coisas estão acontecendo. E aí a gente chega na terceira parte, as relações, tá? Então, quando a gente vai analisar comportamento, né? Quando a gente vai entender o comportamento da criança, a gente vai para 3 bases, né? A criança, que a gente já falou, o contexto, que a gente já falou. Ui, ficou o dedo feio no meio. Vou voltar assim. A criança, o contexto, né? E aí a gente vai para as relações. E aí o que eu preciso ver? A relação, ela é uma relação que ela é com algo, um objeto, uma situação, com alguém, uma pessoa, um animal, ou com ela mesma, com a criança mesmo, né? Então eu tenho uma relação que ela pode ser uma relação dela com ela mesma, tipo a criança com as emoções dela, né? A criança com o pensamento dela. Lembra da história da expectativa do parquinho, né? A criança com a expectativa dela. Ela não conectou com ninguém. A expectativa, todo o comportamento de frustração foi gerado porque ela fez uma relação com ela mesma, né? Então, assim, quando eu vou olhar para esse comportamento, eu preciso ver que existem relações que circundam essa criança, tá? Então, assim, eu tenho uma criança tímida num contexto de uma festa de aniversário com uma família que protege a criança. Eu tenho um comportamento. Eu tenho uma criança tímida numa festa de aniversário numa família que não protege a criança, que acha que timidez é frescura. Eu tenho outro comportamento, né? Então, assim, as relações que circundam essa criança também vão montando esses comportamentos, tá? Porque nós somos seres de relação, né? As coisas que acontecem, elas não acontecem fragmentadas, elas acontecem conectadas. O problema é que às vezes nós não percebemos essas conexões e a gente acha que a criança está se comportando daquele jeito por qualquer besteira da cabeça dela, por frescura, né? Então, por exemplo, eu já recebi crianças com um comportamento extremamente ansioso, em
que a relação que ela tinha com os pensamentos era a parte difícil, né? Então, a família super apoiava, cuidava, tinham várias questões da história de vida que fez com que esse comportamento em relação a pensamentos obsessivos acontecesse, mas era uma criança que era muito bem cuidada, né? E que a relação que ela tinha com ela mesma, com a expectativa que ela gerava nas pessoas, é que fazia ela adoecer, tá? Então, assim, às vezes a gente precisa sair um pouco da caixinha e olhar os nossos filhos como se a gente estivesse analisando um contexto bem grandão, tá? Eu gosto muito de uma metáfora que uma vez um amigo meu usou. É como se fosse um bolo, né? Então, assim, se a gente dividir o bolo em 10 pedaços, um pedaço contém o bolo inteiro, mas a gente precisa olhar o bolo todo, porque pode ter um pedaço de cobertura num pedaço, pode ter um brigadeiro no outro pedaço, pode ser um morango no outro pedaço. Então a gente olha não só o pedacinho que a gente pegou, a gente olha o bolo inteiro, tá? Então a gente precisa olhar o bolo inteiro quando a gente trabalha com crianças e quando a gente quer entender o comportamento da criança. Então, por exemplo, o seu filho vai se comportar de uma forma diferente na presença do seu avô, na presença de um amigo, na presença de um cachorro. É o seu filho. São as mesmas características, mas não são as mesmas relações. Tá? Então, a gente precisa levar muito isso em consideração. Inclusive, as crianças, elas se comportam diferente com o pai e com a mãe também. Né? As relações que a gente constrói com as pessoas, elas também falam do nosso comportamento. Né? Então, assim, a minha filha se comporta de um jeito com a professora e se comporta de outro jeito comigo. Aí ela gosta mais da professora do que de mim? Não. A forma como essa relação se construiu prediz comportamentos específicos para a escola e comportamentos específicos para casa. Ah, porque o meu filho se comporta super bem na escola e em casa é um terror. Ou ao contrário, contexto e relações mudam comportamento, tá? Nós não somos as mesmas pessoas em todos os locais. Se eu tô com o meu grupo de amigos na praia, eu sou uma Cecília. Se eu estou no trabalho atendendo uma mãe, eu sou outra Cecília, tá? E aí eu lembro muito uma vez que eu trabalhava numa instituição para crianças autistas e eu me zanguei. E aí eu falei um palavrão, assim, obviamente não na frente das pessoas, eu estava só com um amigo meu, eu me zanguei com uma história administrativa e eu falei um palavrão, ele olhou para mim e disse, Cecília, tu fala palavrão? Vale, meu Deus, pareceu até outra pessoa dublando. De tão difícil eu te imaginar falando palavrão. Né? Então, assim, as pessoas, elas criam as imagens de quem nós somos. E nós também criamos a imagem de quem nossos filhos são. Às vezes, essa imagem que a gente cria dos nossos filhos corresponde à realidade. Às vezes não corresponde. E aí, às vezes, eu escuto muita criança olhando e diz assim, meu pai não me enxerga. O meu pai acha que eu sou assim, eu não sou. O meu pai quer, minha mãe, né? Não só o pai. Quer que eu seja de tal forma e eu não sou desse jeito. Ele quer que eu não tenha medo, mas eu tenho. Ele quer que eu seja extrovertido, mas eu não sou. Né? Então, assim, a gente tem um olhar para as crianças que pode ser a nossa expectativa, baseado na nossa história de vida. E aí, esse olhar que a gente tem não permite que a gente enxergue o comportamento da criança. Sabe? Quando o neuropsicólogo avaliou meu filho investigando a frase de fala, disse que ele era uma criança diferente na escola e em casa, eu vi que eu rasguei o dinheiro. Olha, eu não entendi. Depois tu me fala mais, tá? Mas assim, as crianças, elas têm comportamentos diferentes. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala em mutismo seletivo, que é uma situação onde a criança fala só em determinados locais, a gente percebe isso, né? Eu trabalhei com uma criança que ela só falava em casa. Ela botou o pé para fora de casa, ela não dizia uma palavra, nunca, jamais, para ninguém. Nada, zero, muda. Mas em casa ela falava. Entendeu? Então, assim, a gente tem comportamentos diferentes porque a gente tem relações diferentes e contextos diferentes. Então, a gente pega as características da criança
nós pegamos o contexto onde essa criança está naquele momento, o contexto que pode ter passado, as expectativas, sonhos e planejamentos no futuro, né? E a gente pega as relações dessa criança para a gente conseguir entender por que ela está se comportando de determinada forma, tá? Então, uma das coisas, por exemplo, uma das coisas que faz a minha filha ficar muito brava é quando ela se sente insegura. Existem crianças que choram quando se sentem inseguras. A minha filha sente raiva, né? Então, assim, se eu não entendo essa característica dela, eu vou julgar essa raiva como sendo improcedente. Porque, como assim? Crianças inseguras ficam tristes, não com raiva. Então, essa raiva é besteira, essa raiva é frescura, né? E aí eu vou entrar dentro de um processo de julgamento. Quando, na verdade, eu deveria olhar para a forma como ela demonstra essas coisas, né? E como ela demonstra isso para mim. Porque para outras pessoas ela demonstra de outra forma. Então, quando a gente vai entender esse comportamento, a gente precisa entender quem é essa criança, como ela está naquele momento, porque se eu tenho uma criança com fome, eu tenho um comportamento A, diferente de uma criança que está alimentada. Por exemplo, se eu tenho uma criança com sono, eu tenho uma predisposição a comportamentos de choro, diferente de uma criança que está descansada, né? Então, assim, eu tenho que entender como é que está essa criança. Se ela está bem, se ela emocionalmente está bem, se ela está com raiva, se ela está triste, se ela está com medo, quais são as características dela, como é a personalidade dela, como é a forma como ela entende o mundo, o que é que ela acha dela mesma, né? Então, muitas vezes o comportamento disfuncional de uma criança, o comportamento ruim de uma criança vem da forma como ela acha que ela é, né? E eu já atendi muitas crianças, tipo assim, do comportamento agressivo, de ser baixa autoestima. Entende? Ser, tipo, a autoestima lá embaixo. Ai, meu Deus. True Love. Tá perguntando como é que identifica a ansiedade. A Angelice é uma psicóloga que trabalha muito bem com ansiedade, inclusive ela tem uma live sobre isso no feed dela, tá? Então, assim, sim. Ixi, mas aí realmente foi uma avaliação péssima. Eu tava lendo aqui, desculpa. Ela estava falando que depois ele não ouvia com qualidade, a comparação foi que ele era mais manhoso em casa. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, sabe? Esses julgamentos, entende? Tipo, o meu comportamento em casa, óbvio que vai ser mais manhoso, vai ser mais seguro. Por quê? Porque eu tô em casa, gente. Eu posso me aninhar nas pessoas, eu posso pedir cola, eu posso chorar à vontade, porque eu tô em casa, eu tô segura. Óbvio, né? Então, assim, voltando. Né? Então, eu tenho crianças, por exemplo, que se comportam de uma forma agressiva e quando eu vou ver, é a baixa autoestima. De onde foi que saiu essa baixa autoestima? Contexto. História de vida da criança. Aí eu vou analisar de onde foi que saiu, né? Para poder transformar o que precisa ser transformado, tá? Então, assim, entender a criança, listem as características da criança. Quem é o meu filho? Como é que ele reage normalmente às situações, certo? Como é que ele reage a determinadas pessoas? Com quem ele é mais flexível? Com quem ele é mais distante? Como é que eu preciso falar com ele para conseguir as coisas? Em que momento, né? O meu filho tá tendo pesadelo direto. Não, de repente ficou com medo de tudo. Tá roendo unha, tá fazendo xixi na cama. Gente, comportamentos repentinos, eles são um pedido de ajuda. Nenhuma criança escutem e gravem isso e façam mantra. Nenhuma criança se comporta de uma forma ruim para nos ferir, para nos machucar, para nos humilhar e para nos fazer passar vergonha. Sabe por quê? Porque eles não conseguem. Eles estão tão imersos naquele sofrimento, naquela situação, naquela dor, que por mais que ele grite com você, ou que ele bata nas pessoas, a intenção não é machucar o próximo. Porque ele não está bem. Se ele estivesse bem, ele não faria essas coisas. Sabe por quê? Porque ele depende emocionalmente das pessoas.
A sobrevivência dele depende das pessoas com quem ele está. E é tão sério isso, olha, é tão sério, eu vou dizer uma coisa para vocês terem noção de como isso é sério, que as crianças, elas são abusadas sexualmente por pessoas da família e elas não falam. Elas não falam isso. Porque ela tem medo. Tem medo da pessoa ser presa, tem medo de não acreditarem nela, ela tem medo de ser punida. As crianças têm medo, sabe? Então, assim, elas têm medo de perder o nosso amor, elas têm medo de ficarem sozinhas, elas têm medo da gente abandonar, elas têm medo dessas coisas. Então, quando você vê uma criança se comportando de uma forma ruim, entenda aquilo ali com um grito de ajuda. Pelo amor de Deus, me ajude a lidar com essa situação, ou com esse sentimento, ou com esse pensamento, ou com essa sensação ruim. E aí isso se transforma, isso transborda em comportamento. São reações. Se a gente entende que um comportamento é uma reação a algo, ou a um contexto, ou a uma pessoa, eu entendo que eu preciso olhar para onde ele está reagindo. Opa, pausou. Voltou. Né? Então, eu preciso olhar para onde ele está reagindo, do que ele está reagindo, por que ele está reagindo daquele jeito. E mesmo a forma de reagir diz da criança em específico, tá? Tem criança que passa por determinadas situações que reage de um jeito A, e tem crianças que passam pela mesma situação e reage de um jeito B, né? Então, assim, a gente precisa olhar sempre que é contexto, a criança e as relações onde ela está. Tá? Então, para entender, e aí vai já terminar, amanhã eu vou passar todo esse esquemazinho bonitinho no meu canal do Telegram, no meu canal de paz, para vocês treinarem em casa a descrição do comportamento e a análise desse comportamento para que vocês consigam, mesmo que vocês não resolvam, a ideia não é você ser psicólogo do seu filho. A ideia é fazer um treino para que fique cada vez mais fácil identificar esses comportamentos e pedir ajuda quando for necessário ou traçar boas estratégias para amenizar ou para cuidar dessa criança naquele momento. Tem muita coisa de comportamento de criança que, às vezes, pequenos manejos são suficientes. Tem comportamentos que precisam de ajuda psicológica e, às vezes, existem comportamentos que precisam de medicação. Não subestimem a criança, tá bom? Assim, entendam que é tudo um pedido de ajuda. E você é a pessoa que vai olhar para isso e produzir, favorecer a ajuda que o seu filho precisa, tá? Cecília, eu não sei nem para onde vai. Eu tô tão perdida quanto meu filho. Vá para terapia. Procure ajuda, procure orientação, tá bom? Então, amanhã tá lá o esqueminha bonitinho da live de hoje sobre comportamento. Quem quiser entrar no canal do Telegram, é só ir lá no perfil, clicar e na linhazinha azul e tem lá grupo de paz. É só entrar, é gratuito, todo o material é gratuito. Tem outras coisas bem legais lá também, as discussões que rolam lá também são bem bacanas, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês hoje no meu retorno. Espero que toda semana a gente consiga se encontrar. A Semana das Necessidades da